Amados, a paz do Senhor Jesus. Uma outra palavra nós vamos trazer hoje. E esta palavra está em Mateus, no capítulo 26. Mateus 26. No capítulo 26, versículo 33. Que diz assim, Mateus 26, 33 diz assim: Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Mas Pedro, respondendo, disse-lhe: Ainda que todos se escandalizem em ti, eu nunca me escandalizarei. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Antes de começar a falar dessa palavra, aqueles que estão acompanhando as minhas mensagens já perceberam que eu não procuro ficar montando protocolo ou preparando um modelo. Eu simplesmente passo aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração. Porque a ênfase aqui, né, o destaque aqui não é pessoal, não sou eu, é Deus, é o que o Senhor... Por isso eu chamo esse canal de o testemunho de uma vida, né? Então são coisas que eu vivencio, coisas que o Senhor me ensina, que o Espírito Santo me mostra, e eu quero compartilhar com vocês. E já há um bom tempo, muitas coisas, são muitas as palavras, muitas as direções, muitas as revelações sobre muitos assuntos, sobre muitas situações, né, que a Bíblia fala e que eu vivencio, tenho visto, já de muito tempo, não é de agora, e que acabei guardando para mim durante muito tempo, e foi um grande erro que eu cometi. E só para uma passagem rápida aqui, muitas vezes é necessário a gente levar um choque, um abalo muito forte para poder despertar, para poder ver que a coisa não é brincadeira, que as coisas de Deus não são de brincadeira. E que se Deus tem algo para fazer usando a sua vida, não resista, porque Ele vai fazer. Ainda que para isso Ele tenha que provocar uma dor imensa em você. E ainda que para isso Ele tenha que tirar a cama de debaixo de você, como eu costumo dizer, né? Para você cair no chão e despertar para entender o que Deus tem a fazer. Porque o que está em jogo são a alma das pessoas, a vida eterna das pessoas. Então nós vamos lá. Esta palavra que o Senhor Jesus, aqui foi quando o Senhor Jesus estava prestes ali a ser crucificado. E Jesus, ele então chama os apóstolos ali e começa a conversar com eles e falando do que ia acontecer, das situações todas que estavam, né, antecedendo. Ele estava já avisando: ó, vai acontecer isso comigo, eu vou ser crucificado e tal e tal. Muitos vão, né, se escandalizar. Ele até fala assim, como a Bíblia diz, como a palavra diz, que ferirá o pastor e as ovelhas se dispersarão. E Pedro, afoito como sempre, né? É bom que se diga que ainda que Pedro não havia se convertido, ele já tinha visto muitos sinais, muitas maravilhas, mas veio se converter lá na frente, depois do Senhor Jesus já que tinha morrido, ressuscitado, né, que aparece para ele na praia, para eles ali na praia. E Pedro se converte depois de convertido, depois da descida do Espírito Santo, depois do Pentecostes. E aqui diga-se de passagem, poucos dias atrás eu ouvi um áudio falando de um evento que aconteceu e onde um dos líderes ele falava que tinha sido um Pentecoste. Eu confesso que eu dei risada, porque chamar isso de Pentecoste, então, o que seria? O que será aquilo que aconteceu lá, né, na igreja primitiva, né? Quando o Espírito Santo desceu e foi visto línguas repartidas, línguas como de fogo. Se isso aqui for Pentecoste, então aquilo lá, não sei o que foi. Porque dizer que essas coisas ralas que estão acontecendo é Pentecostes.
Isso, na verdade, é tentar valorizar o trabalho que o ser humano está fazendo e não o trabalho que o Espírito Santo está fazendo. Mas, deixando isso de lado, vamos nos ater a essa palavra aqui. Qual o ensino que essa palavra tem a nos trazer? Pedro já tinha visto tantos sinais, tantos milagres. Estava lendo aqui um pouquinho antes, né? Quando eles começaram a ficar preocupados com o que comer, e Jesus lembra a eles assim: vocês já esqueceram dos cinco pães e os 5 pães e 2 peixes que eu multipliquei? Vocês esqueceram que foi 5.000 pessoas comeram? Esqueceram da outra multiplicação, 4.000 pessoas também comeram? Esqueceram. E quanto sobrou? Ou seja, o ser humano tem uma tendência de descrer muito rápido, de esquecer muito rápido das coisas que Deus faz e fala. Então aqui quando Jesus estava falando para Pedro, para os apóstolos ali, Pedro toma a palavra: não, Senhor, eu não. Vou traduzir para a linguagem de hoje: eu não, Senhor. Ainda que todo mundo aí possa escandalizar, fugir, correr, abandonar o Senhor, eu não vou te abandonar não, Senhor. Não, eu não, Senhor. Interessante que lá em Mateus 16, no capítulo 16, versículo 16, Pedro, tomado pelo Espírito Santo, entrega uma revelação maravilhosa, quando Jesus pergunta, né, quem o povo está dizendo que eu sou? E Pedro fala, né, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? E Jesus fala para ele assim: olha, Pedro, você é bem-aventurado, mas quem te revelou isso não foi você, não foi a carne nem o sangue, ou seja, não foi você, não foi a sua razão, não foi o seu entendimento, mas foi o Espírito Santo, foi Deus que te revelou isso. E logo depois, no versículo 23, primeiro o Senhor Jesus fala, né, que ele foi bem-aventurado, feliz, porque o Espírito Santo usou ele. Logo no versículo 23, logo em seguida, 7 versículos depois, Jesus agora está repreendendo ele, no mesmo capítulo 16, quando Jesus fala que iria morrer, e ele diz: não, Senhor, não fala isso do Senhor não, tem compaixão de ti, Senhor, não fala isso do Senhor não. E ele fala assim: para trás de mim, Satanás. Jesus não estava falando com Pedro, não. Jesus estava falando com Satanás. A gente observa que o homem, em um curto espaço de tempo, ele pode ser usado, a boca dele pode ser usada tanto por Deus quanto pelo adversário. Esse é o ser humano. Num curto espaço de tempo, ele pode emprestar a boca dele para Deus ou para o diabo. Aconteceu com Pedro isso. No versículo 16 de Mateus 16, Pedro fala Deus fala através da boca dele. Ele sendo usado por Deus. 7 versículos na frente, ele sendo usado por Satanás. E Jesus fala: para trás de mim, Satanás, porque não conheces as coisas de Deus, senão as que são dos homens. E Jesus não estava repreendendo Pedro. Jesus estava repreendendo Satanás. Assim como lá, quando Pedro entrega a revelação, Jesus não estava enaltecendo a Pedro. Ele falou: bem-aventurado, você é feliz. Feliz por quê? Porque Deus te usou. Porque você foi usado pelo Espírito Santo. Que quem te revelou isso não foi você, foi o Espírito Santo. Então você é feliz. Porém, lá na frente, o Senhor repreende a Satanás. Não repreendeu a Pedro. Mas qual foi o erro disso? Pedro se deixou levar. Por quê? Por causa da inconstância. E aí chegamos nesse versículo que nós lemos. Ele, com toda a autoridade, fala: Senhor, com toda a autoridade, não, com todo entusiasmo, fala, né? Ainda que todos se escandalizem, eu não vou, Senhor, eu não vou te abandonar. E lembramos também aqui que Pedro foi aquele que pegou a espada quando Jesus foi ser preso e cortou a orelha ali do soldado Malco, né? Pedro estava, antes de se converter, se envolveu em muitas situações que eu chamo de crente entusiasmado. E é esse tema que nós vamos tratar hoje. O crente entusiasmado. O crente entusiasmado, ele não é um crente enraizado. Ele é um crente mais religioso do que enraizado. Ele é como uma árvore. Poucos dias atrás caiu uma árvore lá no centro. E a árvore imensa, imensa, imensa. Muitos acho que até viram lá no centro da cidade. Imensa, um pé de figo. Imensa, imensa árvore. E eu tive a curiosidade de ir lá olhar. E eu estava observando, as raízes eram totalmente superficiais. Era uma árvore linda, frondosa, que muitos descansaram à sombra dela. Linda, uma coisa espetacular. Mas não tinha profundidade, não tinha base. As raízes dessa árvore, eram todas ralas por cima da terra. Um pequeno vento veio, essa árvore com aquela beleza toda tombou.
E quando ela tombou, ela mostrou a sua fraqueza. Estão compreendendo? O crente, o cristão verdadeiro, às vezes, do tronco para cima, ele pode até não ter aparência nenhuma. Ele pode até não ser eloquente. Ele pode até não ter nenhum atrativo. Mas o cristão verdadeiro, ele prova, é do tronco para baixo. É na raiz. É quando ele está enraizado. Quando ele está arraigado em Jesus Cristo. Onde eu quero chegar com isso? O que tem de pessoas hoje que se intitulam cristãos, mas só são cristãos porque está tudo bem. Dar glória a Deus, dar aleluia quando estiver tudo bem, quando estiver tudo indo bem, é muito fácil. Tem um louvor que diz assim, olha, quando tudo está bem, é fácil adorar. Quando nada falta, é fácil cantar. Se o celeiro está cheio, é fácil ficar animado. Mas é preciso entender que nem tudo é bonança. Vem a hora da dor, vem a desesperança. Mas é nessas horas que o cristão verdadeiro, ele louva a Deus. Porque a condição do servo de Deus, de amar, de adorar a Deus, não deve estar ligada, assim como Deus nos amou incondicionalmente, estando nós ainda mortos no nosso pecado, nós também devemos amá-lo incondicionalmente. Há poucos dias atrás eu recebi um WhatsApp de uma irmã preocupada, e eu acho que isso deve ter corrido para muita gente, porque estão querendo criar uma lei aí agora para... Eu tive que parar aqui porque eu estou na minha casa e toda hora passa carro de propaganda aqui e atrapalha o áudio. Perdão, voltando aqui. Então recebi esse WhatsApp onde estão tentando criar uma lei aí para começar a cobrar impostos das igrejas. E essa pessoa me mandou esse WhatsApp, não vamos lutar, não vamos deixar isso acontecer. Amados, há poucos eu estava assistindo alguns vídeos. Isso não é nada. Nós estamos no céu ainda nesse país, falando em termos de evangelho. Eu estava assistindo alguns vídeos agora há pouco, de perseguições lá fora, nos outros países, que a televisão não mostra, a mídia não mostra. E por que não mostra? Porque não é conveniente ao diabo. E ele manipula a maior parte da mídia, das televisões, dos canais de televisão. Isso pode chocar o mundo e pode fazer com que muitos se convertam. Porque era assim no Coliseu Romano. Enquanto muitos estavam sendo comidos por leões, alguns vibrando, gostando daquela cena, muitos se convertiam. Então, para cada um cristão, servo de Deus que morria, comido por leões, queimado em fogueiras, mais de 10 se convertiam, porque admiravam daquela fé que eles tinham, que mesmo estando naquela situação não abriam mão da fé em Cristo Jesus. Então, enquanto o povo aqui está preocupado com imposto, e eu acho que deve colocar mesmo, para ser sincero, tem que pôr imposto mesmo, porque aí para de criar igreja, tudo quanto é esquina tem uma igreja, está parecendo boteco, está parecendo bar. Eu estou sendo bem franco com os irmãos, e os irmãos sabem bem que isso é verdade. É bom que se crie mesmo. É bom que se comece a cobrar imposto mesmo. Porque dá uma limitada nessa, Porque é muito fácil montar uma igreja hoje em dia para explorar a fé do povo, explorar financeiramente. É muito fácil. Para promover pessoas. Muito fácil. Tem que colocar. Difícil não é isso, não. Difícil é como na Rússia, na China, lá na Ásia, na Índia, em vários países em que cristãos, ainda nesse século, ainda hoje, agora, nesse momento que eu estou falando com você, que vocês estão me ouvindo, tem cristãos sendo mortos por causa da fé em Cristo Jesus. Eu estava assistindo alguns vídeos aqui de crianças decapitadas, crianças fuziladas, entram dentro das casas e fuzilam as famílias inteiras. E o povo aqui preocupado com o imposto, que o governo está querendo cobrar imposto. Olha, irmãos, nós devemos dar graças a Deus demais, porque nós temos ainda, por enquanto, uma liberdade muito grande aqui nesse país, para poder falarmos do Senhor. O que tem de pessoas dando sangue ainda hoje, essa história de pessoas que morreram, isso não ficou no passado, há 2.000 anos atrás, 1.500 anos atrás, não, continua acontecendo nos dias de hoje. Cristãos sendo massacrados, sendo mortos a paulada, sendo linchados no meio da rua. Por amor ao Evangelho, por amor a Cristo Jesus, linchado por outros radicais de outras denominações, de outros segmentos religiosos,
são mortos, sendo mortos um por um, centenas. O holocausto que aconteceu lá de Hitler com os judeus está acontecendo ainda. Está acontecendo e agora com os cristãos de uma forma geral, não é só judeu não. Todos aqueles que creem em Cristo Jesus. Estava vendo o testemunho de uma criança, um menino de aproximadamente 12, 13 anos, ele falando, olha, eles queriam que eu negasse a Jesus, mas eu não posso negar a Jesus, eu não posso falar que eu não amo meu Jesus. E eles jogaram ele numa fogueira. E ele deu sorte que alguém chegou lá e conseguiu tirar ele a tempo, mas ele mostrou um monte de cicatriz do corpo, queimado no corpo. Isso é ser cristão, isso é servir a Deus. Quando tudo está bem, é fácil adorar. Quando nada falta, é fácil ficar animado. O celeiro está cheio, sua despensa está cheia, é muito fácil dar glória a Deus. A nossa fé provada é na dor, é na luta, é na dificuldade, é nas lágrimas. É aí que a nossa fé é provada. Eu acredito que se viesse uma lei no Brasil proibindo a pregação do Evangelho, eu acredito, Eustáquio, acredito que pelo menos 50% ou mais dos cristãos abandonariam a sua fé. Entre aspas, né? A sua fé, entre aspas. Fé firme em pensamento, fé ideológica ou psicológica, e não espiritual. Sabe por quê? Porque se viesse isso, passaria a ser pecado, passaria a ser crime nos reunirmos em templos. Teríamos que nos reunir escondidos como no passado, como há anos, séculos atrás. E aí é que eu vou ver quem são aqueles que realmente amam o Senhor Jesus. Quem são os que de fato querem o Senhor Jesus. Muitos, milhões vivem por Jesus. Mas poucos, talvez centenas, são capazes de morrer por ele. E sabe por quê? Porque quem vive por Jesus, vive por conveniência. Vive por situações, se tão boa ou não. Mas quem morre por Jesus, morre porque sabe que se morrer aqui, vai levantar para a vida eterna. Pedro, nós não podemos ser como Pedro, esse Pedro aqui, não. Vamos ser com aquele outro Pedro, que na primeira oportunidade que ele teve de ser usado por Deus, quando ele vira para aquele coxo, ele fala, o homem ali há anos, pedindo esmola na frente da igreja, do templo ali. E Pedro ia orar. Pedro e João. Então Pedro fala assim, olha, eu não tenho prata e nem ouro, ou seja, eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho riqueza, eu não tenho dinheiro, mas eu tenho algo muito maior do que isso. E o que eu tenho é isso. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. A riqueza que Deus tem para nós não é material. A riqueza que o Senhor tem para nós, ela é espiritual. As armas espirituais. O que tem de pessoas como esse Pedro aqui, ó. Não, Senhor, eu não, Senhor. Eu não, eu te louvo. Mas porque está tudo bem. Não falta nada. E eu vou falar por mim, não é? Ainda que essa minha posição de agora, eu despertei mais, mas eu já tinha esse pensamento desde antes. Porém, sabe quando você se acomoda? Então é necessário que o Senhor às vezes arranque um pedaço de você para que você desperte. E não é porque Deus está sendo mal, não. Deus é bom. É porque Ele quer mostrar assim, sabe quando um pai, você como pai, eu, quando você pega um filho e dá um chicote nele, é porque você é mal? Você está querendo mal para ele? Não. É porque antes você falou, aconselhou e o filho não te deu ouvido. Você fala, então vem cá, deixa eu te dar uma surrinha aqui para você poder ver que é para o seu bem. E eu glorifico a Deus que o mal, entre aspas, que me sobreveio, na verdade foi um bem. Me destruiu psicologicamente, nunca mais serei o mesmo, que foi que o Senhor tirou meu filho de mim, me privou do meu filho aqui nesse mundo. Mas eu glorifico a Ele ainda assim, sabe por quê? Porque Ele falou assim, olha, eu vou te privar do seu filho, é assim que eu vejo, foi assim que aconteceu, uma hora eu vou contar toda a experiência, mais do que o testemunho que eu coloquei nos vídeos anteriores. Vou tirar de você para você entender o que eu quero de você. Para você entender que, primeiro, o seu filho está muito mais seguro comigo do que com você. Segundo, você precisa despertar. E se você é alguém que Deus despertou, que Deus quer te usar, e se você é um cristão, você é um servo de Deus, Deus quer te usar. Ainda que seja para falar com uma pessoa só. Deus, todos os que Deus chamou, Ele deu talentos. Todos, absolutamente todos. A palavra dos talentos fala que Ele deu 5 para um, 3 para outro e 1 para o outro. Não importa a quantidade, importa que Ele deu talentos. Trabalhe com esses talentos. Não seja um cristão entusiasmado, como Pedro foi durante 3 anos no ministério de Cristo. Se meteu em tanta coisa por entusiasmo. E de fato aconteceu.
E quando aconteceu, ele percebeu, olha, hoje, Pedro, ainda hoje, Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E não deu outra. Ele negou. E depois da terceira vez que ele nega, ele olha para o Senhor Jesus e ele fala, Senhor. Ele, com o olhar, ele deve ter de tudo. Ele chora. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Porque ele viu que ele era um fraco. Ele não era nada. Ele não era ninguém. Então, não sirva a Cristo por entusiasmo. Não sirva ao Senhor Jesus por empolgação, por emoção. Não, seja enraizado. Que nada possa abalar sua fé. Venha o que vier. Venha o que vier. Eu jamais imaginei na minha vida, e olha que eu já imaginei coisas terríveis, que eu perderia um filho. Perdi temporariamente. Isso que me conforta. Mas mesmo assim dói. Enquanto eu respirar, eu nunca mais vou ser o mesmo. Mas em nenhum momento eu vou deixar de falar do meu Senhor. Agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca eu vou falar do meu Senhor. E não é necessário ver um sorriso no meu rosto para mostrar que eu sou feliz, não. Eu sou feliz. Porque eu tenho Jesus no meu coração. Eu sou feliz. Eu posso muitas vezes andar triste, sentir tristeza, porque eu sou ser humano. Mas eu sou feliz porque eu tenho esperança no meu coração. Esperança de ver o meu Salvador, o meu Redentor em primeiro lugar. Porque se eu estiver esperando só para ver o meu filho, então eu vou estar amando o meu filho mais do que o meu Senhor. E isso é inadmissível. Jesus falou que aquele que amar pai, mãe, filho, filha, casas, fazenda, mais do que a mim, não é digno de mim. Eu amo acima de tudo o abençoador e não a bênção. A bênção eu amo também, minha família, meus filhos, tudo que eu tenho, que o Senhor me deu. Mas acima disso tudo está o meu Salvador. Está o meu Senhor, o Salvador da minha vida e da vida do meu filho, que vai me reunir com Ele, com o Salvador e com todos os santos do Senhor que já morreram. Para todo sempre. Não seja um cristão entusiasmado, empolgado. Seja um cristão enraizado. Sabe por quê? Você não sabe o que te espera no dia de amanhã. Nós não sabemos. Eu jamais imaginei nos meus piores pesadelos que eu passaria por isso. Mas isso não vai calar a minha boca. E se acontecer de novo outras coisas, não vai calar, porque a minha adoração ao Senhor não está condicionada à minha vida terrena, à minha condição terrena. A minha adoração ao Senhor é uma adoração sincera e verdadeira. O meu amor por Ele é incondicional também. Não é porque tudo vai bem aqui que eu vou adorá-lo, não. Eu vou adorá-lo quando tudo for bem, quando tudo for mal, eu vou adorá-lo. E esse tempo, lá em Eclesiastes 3, fala que há tempo para tudo. E esses últimos tempos, não estou falando desses últimos dias, esses últimos tempos, esses últimos anos que temos vivido, o Senhor tem tocado no meu coração que não é tempo de alegria, é tempo de pranto, de choro, de lamento. É tempo de nós buscarmos a Deus. Então a palavra fala assim, se meu povo, lá em Jeremias, e se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a mim de todo o coração, então eu ouvirei do céu, eu ouvirei o seu clamor. E se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se humilhar e buscar a minha face. E ele fala assim, porque bem sei eu os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Lembrando aqui em Atos, capítulo 9, fala da conversão de Saulo, de Paulo, né? E depois se transformou em Paulo. A palavra diz que ele era um homem muito zeloso. Muito zeloso. E o Senhor Deus, ele fala para Ananias para ir lá orar com ele. Ananias resiste um pouco, mas ele fala assim, olha, vai lá e ora com ele, porque ele vai saber o quanto ele deve padecer por amor ao meu nome. Servir a Cristo não é vida fácil. Não porque a dificuldade é porque Deus impõe, não é. É porque vivemos num mundo contrário às coisas de Deus. É como você nadar contra a correnteza. É como você caminhar contra o vento. Então, se você é um cristão e está nadando a favor da correnteza e a favor do vento, então você não está seguindo a Cristo. Se está tudo muito bem para você, muito fácil servir a Deus, tem alguma coisa errada. Se está fácil para você servir a Deus, há alguma coisa errada. Servir a Deus vai na contramão do mundo. E quando você anda, tenta imaginar uma multidão caminhando para cá e você caminhando ao contrário. Eu vivo muito isso lá em Belo Horizonte quando eu vou.
Você caminhando ao contrário, você sai trombando em todo mundo, dificulta você caminhar, você não consegue caminhar livremente. Mas se você virar e for em sentido da multidão, aí você vai, aí o fluxo vai seguindo. Mas é isso que você quer? O caminho para o céu, Jesus falou isso, lembra? A porta estreita, o caminho apertado. Não significa que, não estou pregando aqui sofrimento, eu estou dizendo que para servir a Deus, você tem que caminhar na contramão do mundo. Então, se está muito fácil para você, tem alguma coisa errada. Pode ser que você esteja vivendo uma religião apenas. Pode ser que você esteja vivendo uma rotina, uma coisa social, e não uma coisa espiritual. Servir a Cristo não é fácil. Todos os grandes servos de Deus passaram por grandes lutas, grandes dificuldades. E Pedro, depois de convertido, ele pôde entender isso. Não sirva a Cristo por entusiasmo ou empolgação. Crie raízes dentro de você. Me lembro de uma visão que o Senhor me deu há um tempo atrás, alguns anos atrás, onde um grande vento vinha sobre uma grande floresta linda. Tinha árvores de todo tamanho, árvores grandes, menores, frondosas, outras nem tanto. E depois que esse grande vento, essa grande tempestade passava, devastava a maior parte daquelas árvores. Devastava. Caíam, a maioria caía. Interessante que depois que caía, que passava o vento, eu observava que todas as que caíram tinham uma coisa em comum. Elas não tinham raízes profundas. Eram árvores, tinham algumas que eram muito lindas, muito bonitas, grandiosas, frondosas, mas todas elas tinham uma coisa em comum. Do tronco para cima havia diferenças, mas do tronco para baixo as raízes eram curtas, não tinha profundidade nas raízes. E as que ficavam de pé também tinham uma coisa em comum. Elas tinham as raízes profundas, apesar de dos troncos para cima aquele vento também ter abalado elas. Muitas foram desfolhadas, muitas foram sacudidas, mas ficaram firmes. Me lembro aqui da passagem na casa da areia, casa na rocha, casa da areia. Quem está firmado na rocha, que é Jesus Cristo, pode correr rios, pode vir luta, pode vir dor, pode vir perca, pode vir o que for. Ele não se abala. A fé dele não se abala. Ele chora, ele grita, ele geme, mas ele não se abala. Ele não se cala. Ele continua falando do Senhor e Salvador da humanidade. Porque a fé do cristão verdadeiro não está firmada em condições social, material, familiar, de enfermidade, saúde, não está firmada nisso. A fé verdadeira está firmada no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não seja um cristão de entusiasmo. Não. Seja um cristão enraizado, para que nada venha te abalar. Porque se amanhã ou depois criarem uma lei proibindo a liberdade de culto que nós temos hoje no país, você não vai ser atingido, porque a sua fé não depende de estar apenas dentro de uma denominação. Não seja um crente social. Seja um crente espiritual. Não seja alguém, um cristão social, que vai na igreja apenas nos domingos, por exemplo, ou que vá todo dia. Não seja um cristão de denominação, seja um cristão de Deus. Porque muitas tribulações estão para vir ainda sobre o mundo, que é para provar o funil, a peneira. A humanidade vai ser peneirada. É um momento de separação. É momento de choro, de pranto. Não é uma pregação de sofrimento, mas é a pregação da realidade vivida. A Bíblia não fala em nenhum momento que Jesus sorriu aqui nesse mundo. Fala que ele chorou, fala que ele suou sangue, fala que ele se irritou, né? Uma vez. Mas em nenhum momento diz que ele sorriu, porque nessa vida não há motivos para sorrir. Se nós olharmos com um olhar espiritual, nós vamos enxergar muito além do que está sendo mostrado para as pessoas. Que Deus possa completar a sua palavra em nosso coração. E lembrando que as mensagens que eu coloco aqui são mais uma conversa do que uma pregação. É mais uma conversa, é mais um testemunho para que eu possa compartilhar com você aquilo que Deus tem me mostrado e me ensinado. Que o Senhor Deus ele possa abençoar o seu coração, a sua vida, a sua família e em especial a sua vida espiritual. E possa te dar força, possa fazer com que você crie raízes e se firmar na fé em Cristo Jesus, o Senhor. A paz do Senhor Jesus a todos.